Olá, eu sou a Martina Powell, do nosso Kimono Dourado. Seja bem-vinda à nossa quinta aula. Até aqui falamos sobre o luto pelo envelhecimento, falamos sobre o espelho, falamos sobre o etarismo, falamos sobre a necessidade de provar que ainda estamos vivas, relevantes e desejáveis. Mas hoje vamos aprofundar ainda mais essa conversa, porque talvez o maior sofrimento do envelhecimento não esteja nas rugas, nem nos cabelos brancos, nem nas mudanças do corpo. Talvez o maior sofrimento esteja em outro lugar, na dificuldade de se despedir da mulher que fomos. Porque existe uma diferença entre lembrar do passado e viver presa a ele. Vamos refletir juntas. Toda fase da vida exige uma despedida. Na tanatologia, aprendemos algo fundamental. Não existe crescimento sem perda. Toda transformação exige uma despedida. Para existir um adolescente, a criança precisou partir. Para existir uma mulher adulta, a adolescente precisou partir. Para existir uma mulher madura, a jovem precisou partir. Essa é a dinâmica natural da vida, mas curiosamente muitas pessoas aceitam as despedidas anteriores e resistem justamente àquela que envolve a juventude, como se todas as outras transformações fossem naturais, mas essa não. Como se a vida pudesse continuar avançando em todas as áreas, menos nessa. E aí vem o fantasma da mulher que fomos. Existe uma mulher que continua vivendo dentro de nós. A mulher de 20 anos, a de 30, a de 40. Ela aparece nas fotografias, nas lembranças, nas músicas, nos perfumes, nas histórias que contamos. Ela faz parte da nossa trajetória e isso é bonito. O problema começa quando deixamos de visitá-la e passamos a morar com ela. Quando a memória deixa de ser lembrança e se transforma em residência permanente. Porque a vida não acontece no passado, ela acontece aqui e agora. E quando a memória vira prisão? Recordar é saudável, mas existe uma diferença entre recordar e comparar. Algumas mulheres passam anos repetindo frases como: na minha época, quando eu tinha aquela idade, quando eu tinha aquele corpo, quando eu recebia atenção, quando eu podia. Sem perceber, transformam a própria história em uma régua e começam a medir o presente usando um passado que já não existe. Mas nenhuma fase da vida sobrevive a esse tipo de comparação, porque o passado sempre vence. Ele foi selecionado pela memória, editado pela saudade, polido pelo tempo e por isso quase sempre parece melhor do que realmente foi. O problema não é o tempo. Muitas mulheres acreditam que estão sofrendo por causa do envelhecimento. Mas nem sempre é verdade. Frequentemente estão sofrendo porque continuam tentando negociar com uma realidade que já aconteceu. O tempo passou, a fase mudou, o corpo mudou, a vida mudou e não existe sofrimento maior do que lutar diariamente contra aquilo que não pode ser alterado. A tanatologia nos ensina que a dor faz parte da perda, mas o sofrimento prolongado geralmente nasce da resistência. Quanto mais resistimos à realidade, mais ela nos fere. Aí vem o luto pela identidade. Talvez uma das perdas menos compreendidas do envelhecimento seja a perda da identidade antiga. Muitas mulheres não sentem falta apenas do corpo jovem. Sentem falta da pessoa que eram, da forma como eram vistas, da forma como eram tratadas, das possibilidades que
imaginavam ter, dos sonhos que ainda não haviam sido testados pela realidade. Por isso, o luto não é apenas físico, é identitário. E toda vez que uma identidade termina, uma nova precisa nascer. E é aí que entra o perigo de permanecer emocionalmente congelada. Existe algo curioso sobre algumas pessoas. Elas envelhecem fisicamente, mas permanecem emocionalmente presas a uma fase específica da vida. Continuam tentando provar as mesmas coisas, buscando as mesmas validações, perseguindo os mesmos critérios de valor, como se o relógio tivesse parado. Mas a vida não para. E quando a nossa identidade permanece congelada em uma fase que já terminou, surge um conflito permanente entre quem somos e quem acreditamos que deveríamos ser. A mulher que ainda não nasceu. Talvez a pergunta mais importante dessa aula seja essa: quem você se tornou? Não quem você foi, não quem gostaria de ter sido, não quem imaginava que seria. Quem é você hoje? Porque algumas mulheres passam tanto tempo tentando preservar a identidade antiga que nunca permitem o nascimento da nova. E isso é uma perda enorme, porque cada fase da vida possui riquezas próprias, sabedorias próprias, belezas próprias, forças próprias, mas elas só podem ser descobertas quando aceitamos entrar na nova estação. A maturidade não é uma continuação da juventude. Existe uma ideia equivocada de que envelhecer bem significa continuar sendo jovem por mais tempo. Mas talvez envelhecer bem signifique algo diferente. Talvez signifique aprender a ser madura, não uma jovem prolongada, não uma adolescente aperfeiçoada, mas uma mulher madura com a beleza da maturidade, com a força da maturidade, com a serenidade da maturidade, com a liberdade da maturidade, porque toda fase da vida tem uma identidade própria. E quando tentamos transformar uma fase na continuação da outra, perdemos a oportunidade de viver plenamente ambas. E o que nasce depois da despedida? A tanatologia não fala apenas sobre perdas, ela fala sobre transformação. Todo luto saudável produz um renascimento. Depois da despedida surge uma nova possibilidade de existir. Depois da perda surge uma nova forma de viver. Depois do encerramento de um ciclo, nasce outro. A questão não é apenas o que perdi, a questão também é o que nasceu em mim depois que aquilo terminou. Talvez você tenha perdido a juventude, mas tenha ganhado discernimento. Talvez tenha perdido a impulsividade, mas tenha ganhado paz. Talvez tenha perdido certas possibilidades, mas tenha conquistado profundidade. Nem toda perda deixa apenas vazio. Algumas deixam espaço para algo novo florescer. Quando finalmente fazemos as pazes com o tempo, existe uma paz que só chega quando paramos de negociar com a realidade. Quando paramos de exigir que a vida volte para uma fase anterior. Quando paramos de lutar contra aquilo que já aconteceu e começamos a perguntar: o que eu faço com a vida que tenho hoje? Essa é a pergunta da maturidade. Não como voltar, mas como continuar. Não como recuperar, mas como florescer. Não como reviver o passado, mas como honrar o presente. E na nossa reflexão espiritual, eu gostaria de dizer que a Bíblia nos mostra algo muito interessante. Deus nunca ficou preso às fases anteriores das pessoas. Moisés não liderou Israel quando era jovem.
Muitas das maiores obras de Deus aconteceram justamente em fases da vida que a sociedade consideraria tardias. Porque Deus não vê apenas aquilo que terminou, Ele vê aquilo que ainda pode nascer. Talvez algumas mulheres estejam chorando o encerramento de um capítulo, enquanto Deus já está escrevendo o próximo. Gostaria de encerrar essa aula com uma pergunta, como sempre. Se você não pudesse voltar a ser a mulher que foi aos 20 ou aos 30 anos, quem escolheria ser agora? Parece uma pergunta simples, mas ela revela algo profundo, porque muitas vezes estamos tão ocupadas tentando recuperar uma versão antiga de nós mesmas que nunca paramos para reconhecer a mulher que nos tornamos. E talvez o maior desafio do envelhecimento não seja aceitar que o tempo passou. Talvez seja permitir que a mulher que você se tornou finalmente tenha permissão para existir. Porque enquanto você continuar tentando ser quem foi, nunca descobrirá completamente quem pode ser. Muito obrigada por ter caminhado comigo nessa quinta aula. Na próxima aula vamos falar sobre uma armadilha que aprisiona milhões de mulheres, a corrida dos ratos da juventude eterna. Quando o autocuidado deixa de ser amor próprio e se transforma em escravidão. Eu sou Martina Powell, do Nosso Kimono Dourado. Que Deus abençoe você e que Ele lhe conceda sabedoria para honrar quem você foi, sem deixar de abraçar quem você se tornou. Até a próxima aula.